Pessoal, talvez um dos temas mais abordados pela gente até hoje no canal foi o 8 de janeiro. Não só pela gente, mas com toda certeza pelos noticiários do Brasil afora. Foi o 8 de janeiro. Vocês devem estar sabendo que uma lista de 146 pessoas é considerada como fugitivos do 8 de janeiro. E essas pessoas, há informações de que foram para a Argentina. Acontece que essa semana um senador da República fez um pedido direto ao Milei, e foi o Mourão. O senador Mourão pediu ao Milei que conceda asilo político a bolsonaristas que fugiram para a Argentina. Então, sempre cito a fonte da matéria para você. Essa fonte é do Brasil 247, um jornal de extrema esquerda. Bolsonaristas investigados ou condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro fugiram para a Argentina e agora são alvo de pedido de extradição ao Brasil. Eu vi uma publicação de um petista dizendo que o senador Mourão deveria ser condenado nesse caso e até perder o mandato, né? A insanidade desse pessoal por estar incentivando crimes, incentivando golpes de Estado. Que o senador Mourão, ao defender os presos do 8 de janeiro, deveria ser incluso nos inquéritos do Alexandre de Moraes, porque ele estaria incitando aqui, né, o golpe de Estado que eles dizem que existiu e falando que Milei, ao falar que Milei deveria conceder o asilo político, que ele estaria meio que assumindo a responsabilidade que ele é cúmplice e conivente com os atos do 8 de janeiro. Isso é sandice. Isso é insanidade mental, falar uma asneira dessa. Vamos entender o caso. O senador Mourão, além de ter feito um pedido via rede social, ao que tudo indica, também mandou a solicitação para que seja aceito o pedido de asilo político aos presos do 8 de janeiro. E aí, quanto a essa sandice dita por esse petista, que eu não vou nem citar o nome aqui para não dar ibope para vocês, o que a gente pode falar? A gente pode falar ou pedir para esse indivíduo, pelo menos, ler a Constituição Federal, pelo menos o seu artigo 4, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a concessão de asilo político, a concessão e o respeito ao asilo político. Então, é um direito constitucionalmente previsto, é um direito previsto na Convenção de Direitos Humanos, da qual o Brasil aderiu. Então, dizer que essas pessoas do 8 de janeiro devem buscar asilo, em momento algum, é dizer que é conivente, é dizer que apoia a depredação que aconteceu, nem de longe. Agora, cá entre nós, analisando juridicamente o caso, o princípio da proporcionalidade não foi observado. As pessoas estão respondendo aí apenas de 17 anos. Estão sendo condenados em tempo recorde, né? Ou seja, um processo acelerado. O direito de defesa não foi totalmente garantido. Crime multitudinário é uma criação jurídica que cá entre nós, para nós advogados, não dá para acreditar. Você sabe o que é crime multitudinário? Na cabeça dos ministros do STF, você foi para um jogo de futebol. Você sabe que ali pode acontecer algum problema. De repente, no meio do jogo do futebol, sai uma briga e um torcedor saca a arma e atira no torcedor do time rival. Você sabia que isso podia acontecer? Então você vai responder pelo resultado, como todo mundo que estava lá. Você vai para uma manifestação e aí alguns malucos resolvem depredar a Alep, né? A Assembleia Legislativa do Paraná, ou a Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, ou a Praça dos Três Poderes. Você não sabia do que ia acontecer, mas aconteceu. Pois é, na visão do STF, você vai responder pela depredação, mesmo que você não quebrou nada, mesmo que você ajudou a proteger, mesmo que você só estava de frente aos quartéis. Então, assim, não dá pra gente acreditar que um processo desse foi justo. Então,
Acho nada demais, até porque o senador Mourão tem, segundo a própria Constituição diz, a imunidade parlamentar para pedir o que quiser dentro das suas prerrogativas. E cá entre nós, há uma disposição infindável por parte da Procuradoria-Geral da República, por parte dos ministros do STF, de combater o bolsonarismo e todos que queriam um golpe de Estado. Pois é, mas não tem a mesma disposição para políticos corruptos, isso a gente sabe. A grande questão é que, hoje, um coronel do Exército também virou alvo da Procuradoria-Geral da República e do STF. Matéria do Metrópolis, a PGR denuncia ao STF coronel ex-GSI ao STF, né, por incitar golpe de Estado, né? Ele foi ministro do GSI, eu estou falando do José Plácido, que ocupou o cargo de confiança lá no Gabinete de Segurança Institucional, né, que é o GSI, e quando eu vi, coronel do GSI, eu pensei que era o Gonçalves Dias. Você lembra do Gonçalves Dias? Era o ministro do GSI do Lula, que no dia dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, dos atos extremistas, estava lá dentro, entrou, conversou, passeou tranquilamente, deu aguinha, lembra? Participou da CPI do 8 de janeiro, falou que pediu para mudar relatório foi alterado. Eu achei que era esse, que ia ser, denunciado pelo PGR, mas não foi esse não, foi outro, tá? José Plácido. E o que ele fez para incitar o golpe e agora poder pegar 17 anos de prisão? Ele fez uma publicação nas suas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, no Facebook, se eu não me engano. General Arruda, o Brasil e o Exército esperam que o senhor cumpra o seu dever de não se submeter às ordens do maior ladrão da história da humanidade. O senhor sempre teve ou tem o meu respeito. Força! Escreveu em suas redes sociais em 8 de janeiro, data dos atos antidemocráticos na sede dos três poderes. Em outro post, o coronel se referiu aos que atacaram os prédios públicos como patriotas e afirmou que aquela seria uma oportunidade para que as Forças Armadas se rebelassem e entrassem no jogo, dessa vez do lado certo, onde estão os briosos coronéis com tropa na mão. Pois é, por causa dessa postagem, a Procuradoria-Geral da República entendeu que ele estava incitando um golpe de Estado e, por causa disso, ele pode ter duras penas pesadas aqui por causa da sua publicação. E aí, o que você acha sobre isso? Coloca no comentário. E ainda sobre esse tema, tem outro ponto importante. O Oi Luiz, né, que tem um perfil humorístico aqui, mais irônico, né, traz notícia, mas de um jeito mais irônico, ele fez uma comparação aqui de duas matérias, né? Uma, escreveu Perdeu Mané, com batom na estátua da Justiça. O outro, botou fogo na estátua do Borba Gato. Pois é. Moraes mantém mãe de duas crianças presa por 14 meses sem denúncia, ou seja, o caso de uma mulher, que eu já falei aqui para vocês, ficou 14 meses já presa, sequer a denúncia foi apresentada, e ainda o Deltan Dallagnol foi quem levantou o argumento de que é até uma decisão do STF que, nesses casos, ela deve esperar o processo em prisão domiciliar por causa das crianças. O STF desrespeitou a sua própria jurisprudência, segundo Deltan Dallagnol. Já a outra matéria diz o seguinte: 3 presos por incendiar a estátua de Borba Gato são soltos em São Paulo e manifestantes comemoram. Então, o cara pode ir e incendiar uma estátua pública. E tá tudo bem. Outra escreve Perdeu Mané na estátua do STF e 14 meses presa, mesmo sendo mãe de menores. E aí, meu amigo, é difícil não criticar e falar em 2 pesos e 2 medidas. Vamos lá. Outra questão também. Teve ontem a participação do Paulo Pimenta, lá na Câmara dos Deputados. E o bicho pegou,
tá? Pegou a ponto dele levantar, chutar o balde e sair. E aí a turma chamou ele de fujão, né? Não aceitou a saída dele, chamou ele, inclusive, de fujão. Vou colocar aqui só para vocês verem. A audiência com Pimenta na Câmara tem confusão e acusação de fuga. Pois é, ele participou dessa audiência e por algumas horas ali ele foi sabatinado devido ao fato dele ter imputado supostamente fake news a influenciadores e deputados federais. Matérias essas que não tem característica de fake news. Então ele foi duramente criticado. Os dois principais a criticar foi o Eduardo Bolsonaro e o Nicolas Ferreira, que tiveram assim uma postura mais contundente em relação ao ministro Paulo Pimenta. Ele se levantou e saiu, e aí teve essa acusação de que ele fugiu. Eu vou colocar esse trecho aqui para vocês. Esse aqui foi o momento em que houve a saída do ministro do plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, que nunca mais seja feito acordo para convite, porque ele não responde as perguntas e vai embora a hora que quer. Não sei se você ouviu ao som alguém falando, eu acho que foi a Júlia Zanata, dizendo, presidente, que nunca mais se faça acordo para convite. Ou seja, ele foi convidado e não convocado. Porque ele não respondeu nenhuma pergunta e fugiu das respostas. Há uma diferença grande entre convocação e convite. Quando há convocação e o ministro deixa de comparecer, ele responde, ou deveria, é texto da Constituição, responder por crime de responsabilidade. Na prática, não é o que acontece. A gente viu o governo Lula, através do ministro da Justiça Flávio Dino, dentre outros, não atenderem ao pedido, à convocação da Câmara dos Deputados e ficou por isso mesmo, ninguém mais fala no assunto. Mas enfim, não quero estender demais o vídeo, mas eu vou colocar para vocês o trecho da fala do Eduardo Bolsonaro, que representou muito bem a parte da direita que critica muito a atuação do governo em relação a uma possível censura de opositores nas redes sociais. Escuta só a fala do Eduardo Bolsonaro, que foi parabenizado aí por vários internautas. Primeiro perguntaria se é verdadeiro o áudio que circula nas redes sociais, onde o senhor acredita que aqueles que Vossa Excelência considera como criminosos de fake news mereçam a pena, né, dos desertores em tempo de guerra, quinta coluna, porque isso é gravíssimo. Isso aí, na verdade, é uma ameaça de morte, porque aos desertores cabe a pena de fuzilamento, do paredão. Pergunto a Vossa Excelência se realmente é esse o desejo de Vossa Excelência. Né? Eu imagino qual seja a resposta, né? Eu não me intimido, mas obviamente o recado vai para todas as outras pessoas. Vindo aqui agora para a questão pela qual o senhor foi convocado, né, chamado aqui para essa comissão, é por causa disso daqui. Porque eu compartilhei matéria da Folha de São Paulo, da qual Vossa Excelência entende que é fake news. Eu pergunto, o senhor, né, ofereceu uma denúncia ao ministro da Justiça, que encaminhou ao STF, foi distribuída, agora a relatoria da Carmen Lúcia, né, pela primeira vez foi distribuída, que antes o Alexandre de Moraes avocava tudo para si. Mas eu pergunto aqui, onde é que está a fake news? Após 4 dias de chuva, o governo Lula autoriza envio das Forças Nacional para o Rio Grande do Sul. Meus caros deputados, colegas que estão aqui, amanhã, qualquer um de nós aqui que tem rede social pode virar alvo desse ministro, ou quem sabe, amanhã, se mudar o governo, se nós tivermos o mesmo nível de escrúpulo, que eu garanto que eu não tenho, mas imaginemos que retorno Bolsonaro ou alguém de direita, a gente mantém o mesmo nível de um ministro como esse, venha a perseguir os senhores aqui da esquerda, do PT, do PSOL, por compartilhar matéria da grande imprensa. É Folha de São Paulo. Não dá nem para dizer que é um blog da extrema-direita. E aqui, utilizando o que o senhor escreveu para o ministro Lewandowski, que estava constrangido ao falar conosco, onde ele praticamente disse que se viu obrigado a colocar adiante a denúncia, mas que o problema vinha de Vossa Excelência. Eu estou sendo investigado criminalmente pela Polícia Federal, graças a uma conduta de Vossa Excelência, que parou tudo o que estava fazendo, imagino, né? Ou não estava fazendo nada, é meia tragédia, para dizer o seguinte:
Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar esforços à região. Interações 4,8 mil, inscritos 2,8 milhões e vem o link ali embaixo. Ministro, vamos trabalhar, ministro. O senhor é deputado federal. O senhor não conhece o artigo 53 da Constituição da Imunidade Parlamentar? É sério que o senhor acha que vai intimidar um deputado federal por conta de uma postagem? Eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado, ministro. O senhor parece que não me conhece, ministro. Eu vou seguir aqui adiante, porque não sou só eu, não. O que circula no corredor é que os deputados federais vão ser liberados, mas que os chamados peixes pequenos aqui, youtubers, etc., serão condenados de alguma maneira, mesmo sem haver previsão legal para crime de fake news. Tem aqui o jornalista Tiago Asmar, conhecido como Pilhado, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Isso é uma opinião. O senhor está querendo criminalizar uma opinião contrária. E ainda, a linha acessória, a assessoria de comunicação dos senhores, chamada Globo News, Daniela Lima, falou, fazendo um guia de como identificar fake news. Fala que as pessoas começam a postar falando que civil salva civil. Que bom que nós tivemos a ajuda dos civis. Que bom que os voluntários foram lá ajudar. Porque os senhores não conseguiram prover uma resposta imediata. Os senhores sabem que a popularidade de vocês caiu, tanto que escalaram o secretário de comunicação para gerir a reconstrução de uma cidade, e não um engenheiro, um administrador ou um bom gestor. É lamentável, senhora presidente, que estejamos, né? Primeiro pergunta. Pois bem, pessoal, vocês viram a fala do Eduardo Bolsonaro, uma fala dura, crítica, em relação ao ministro Paulo Pimenta, que era, até pouco tempo atrás, ministro da SECOM, agora foi designado para a reconstrução do Rio Grande do Sul, outro ministro assumiu o seu lugar, mas assim, a crítica, a dura crítica aqui foi que ele não respondeu nada. Ele foi, se fez presente de corpo, mas não respondeu, não deu a devida resposta sobre a conduta dele, as decisões dele de implementar aí uma acusação de crime contra deputados federais, contra influenciadores, contra youtubers, né, por terem divulgado matérias ou dado mesmo opiniões sobre o Rio Grande do Sul. Pois é, infelizmente, uma situação bem complicada e bem triste, né? Uma fala que também chamou muita atenção, não vou colocar para o vídeo não ficar muito longo, foi a do Nicolas Ferreira. Quem quiser acompanhar no canal do Nicolas Ferreira, vai lá e acompanha. Ele também fez duras críticas, inclusive fazendo menção a processos existentes contra o ministro Paulo Pimenta. Enfim, foi um dia de pressão em cima do ministro que acabou saindo do recinto sem dar as devidas respostas. Última matéria que eu trago para vocês é ainda sobre a CPI. Pois é, ontem o Zucco, né, deixou claro que vai colher todas as assinaturas para a CPI e ele argumentou o seguinte: o caso do arroz, né, o CPI do arrozão, ou arrozal, como eles estão falando, ele deixou bem claro que esse caso vai ser investigado a fundo e que o fato do governo ter desistido é uma espécie de uma confissão de culpa, de que havia irregularidades e se não houvesse a pressão da mídia, e aqui a gente tem que falar da Folha de São Paulo, do Estadão, a grande mídia que realmente muitas das vezes está do lado errado, dessa vez foi a responsável por fazer as denúncias e as críticas sobre o que aconteceu em relação ao leilão do arroz aí. Então, que o governo Lula, ao recuar e desistir do leilão, foi uma confissão de culpa. Segundo o Zucco, tinha pessoas envolvidas com o próprio partido, ligadas às empresas que venceram as licitações, e isso precisa ser averiguado. E, segundo o Zucco, isso, depois de uma boa CPI, vai ser mais um processo de impeachment em relação ao Lula. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro editorial. Ficou até o final? Coloca no comentário, isso ajuda muito, tá? Ajuda bastante. E daqui a pouco, meio-dia, a gente tá de volta com mais conteúdo. Põe água no feijão aí pra gente voltar e bater mais um papo aqui com vocês. Abraço e até o próximo vídeo.